Olá, pessoal do Dominantes Online. Eu sou a Luciana Naar, professora de Biologia. Nós estamos no módulo de Genética, falando sobre a segunda lei de Mendel nessa videoaula. Como que ocorre a herança de duas características ao mesmo tempo? Na videoaula sobre a primeira lei de Mendel, eu falei para vocês que o Mendel estudou características diferentes nas ervilhas. Se ela era amarela, lisa, se ela era amarela ou verde, se ela era lisa ou rugosa, se ela era alta ou baixa. Nessa videoaula, a gente vai comentar sobre mais de uma característica sendo estudada. Então, ele estabeleceu um modelo para quando você precisar estudar duas ou mais características diferentes. Para tanto, ele analisou as características das ervilhas duas a duas, considerando um par de fatores para cada uma. Duas ou mais características que localizam-se em pares de cromossomos homólogos diferentes. Vale muito a pena ressaltar isso, ok, galera? As características que Mendel estudou são de cromossomos homólogos diferentes. Então, por exemplo, se a cor da ervilha ela está no cromossomo número 2, se ela é lisa ou rugosa, teria que estar em outro cromossomo, não no mesmo, ok? Então, Mendel testou as características das ervilhas puras para a semente amarela e para a superfície lisa. Então, ele viu na primeira lei que amarela e lisa eram dominantes. Então, agora ele pegou todas as amarelas e lisas, que são amarelas e lisas ao mesmo tempo, sabendo que elas são dominantes, e cruzou-as com as ervilhas de semente verde com superfície rugosa, que ele já sabe, pela primeira lei, que são caracteres recessivos. Então, ele tem a geração parental dele. Todo mundo dominante, porque ele quer os puros, na primeira, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Todo mundo recessivo na segunda, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Então, amarela, Vzão, Vzão, e lisa, Rzão, Rzão. E verde, Vzinho, Vzinho, rugosa, Rzinho, Rzinho. Por meio da meiose, né, o indivíduo que é Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, vai produzir gametas do tipo Vzão, Rzão. Então, como a gente falou, né, vai um cromossomo para um lado, outro cromossomo do outro. Mas é a separação dos homólogos. Cada cromossomo vai ter a sua separação. Então, se eles estão em cromossomos diferentes, isso quer dizer que os cromossomos vão subir ou vão descer na meiose para lados opostos. Então, o Vzão vai subir para um lado, o Vzão para o outro, o Rzão para o mesmo lado e o Rzão para o outro. Então, ele vai formar sempre Vzão, Rzão numa célula. Enquanto que quem é verde e rugoso, por meiose, vai sempre formar o Vzinho, Rzinho. Então, isso é crucial da segunda lei. A gente descobrir quais são os gametas que são formados. Como eles são homozigotos para as duas características, galera, eu só tenho como ter o Vzão e só tenho como ter o Rzão. Eu só tenho como ter o Vzinho e eu só tenho como ter o Rzinho. Então, eu vou sempre formar Vzão, Rzão, Vzinho, Rzinho. Cruzei. A minha primeira geração vai gerar todo mundo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, gerou indivíduos com fenótipo 100% amarelo, 100% liso, eu já sabia disso desde a primeira lei de Mendel, e o 100% com heterozigoto, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E aí eu faço uma autofecundação desses indivíduos de R1, então eu vou cruzar Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho com um Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Aqui, galera, que é o mais difícil, por quê? Para fazer esse cruzamento, eu vou ter que encontrar o quê? Eu vou ter que encontrar primeiro os gametas. Percebam que agora eu tenho 4 diferentes, né? Então, eu vou formar gametas diferentes. Aqui eu só tinha só tinha como formar 2. Vzão, Rzão, Vzinho, Rzinho. Acabou, né? Então, primeiro a gente vai ter que formar os gametas. Como é que a gente forma os gametas de uma dupla heterozigota? Vou pegar esse Vzão, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho e vou chamar de alelos da semente e alelos da cor da semente. Então, vamos lá.
Para os alelos da forma da semente, seria o quê? Seria o Rzão, Rzinho. Coloquei aqui Rzão, coloquei aqui Rzinho. E para os alelos da cor da semente, se ela é Vzão ou Vzinho. Faço aqui o cruzamento. Então, vai dar Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Tem essas 4 possibilidades de gameta. Tem pessoas que não gostam de montar o quadro de Punnett e aí elas fazem por distributiva no olhômetro. Poderia ser, claro, também, como você preferir. Então, seria Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Seriam os 4 tipos de gametas que podem ser formados aí. Desses 4 tipos de gametas, a gente faz o cruzamento de Mendel. Então, a gente vai pegar esse Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, vai cruzar com Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. É isso que a gente quer saber, né? Então, vamos lá. Os gametas que eu descobri aqui vão ser Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. E aqui eu só vou ter como fazer Vzão, Rzão. Então, vamos lá. Vzão, Rzinho. Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Quer dizer, a mesma, né? É o mesmo cara, então os mesmos gametas. Ok. Então, vamos colocar no quadro de Punnett os 4 gametas que eu poderia encontrar, né? E aí, depois é só a gente fazer essa combinação. Então, Vzão, Rzão com Vzão, Rzão. Montei. Só eu continuar montando, né? Então, Vzão, Rzinho com Vzão, Rzão, vai dar Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. E vou continuar essa brincadeira aí ao longo de toda o meu quadro. Bom, eu não sei se vocês já pararam, né? Mas eu representei com cores diferentes. Exatamente para a gente conseguir encontrar a probabilidade genotípica que a gente tem aí. Então, olha só. Quando for pelo menos um dominante, ela vai ser sempre o quê? Amarela e lisa. Então, aqui tem os 2 dominantes, aqui tem os 2 como dominantes, aqui tem os 2 como dominantes, aqui também eu tenho os 2 como dominantes, aqui também. Percebam que aqui eu não tenho. Ela é amarela, mas ela não é lisa. Então, já representei com outra cor. Aqui também, amarelo lisa, amarela lisa, amarela lisa. Os 2 dominantes, amarela lisa. Não tenho mais nenhuma que seja amarela lisa ao mesmo tempo. Então, olha só. Qual a probabilidade de eu ser amarela e lisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 em quantas? Se vocês contarem, a gente tem 16 quadradinhos aqui. Então, vai ser 9 em 16. 9 em 16 avos vão ser amarela lisa. E amarela e rugosa? Vamos contar. Ó, amarela e rugosa. Amarela e rugosa. E amarela e rugosa. Representei com a cor azulzinha aqui. Ok? São quantas? 1, 2, 3. 3 em 16 de serem amarela e rugosa. De ser verde e lisa. Verde e lisa. Verde e lisa. Verde e lisa. Eu só tenho essas 3 possibilidades aqui. Então, vai ser 3 em 16. E dela ser verde e rugosa? Nenhuma, tem que ser todos recessivos, somente essa finalzinha aqui, uma única, 1 em 16. Então, assim, a gente, fazendo o cruzamento, o quadro de Punnett, a gente acha a probabilidade encontrada por Mendel. Então, como eu falei para vocês podem fazer tanto pelo quadro de Punnett ou vocês podem fazer por uma distributiva, né? Pego o Vzão, ele pode ser Vzão, Rzão ou Vzão, Rzinho. Fiz lá, achei os gametas, ou pode ser Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Achei os 4 gametas. Coloquei no primeiro, coloquei no segundo e fui, então, realizando a distributiva do grupo. Então, na geração F2, a gente encontrou a seguinte proporção. Acabei de montar para vocês agora. 9 para 3 para 3 para 1. Onde 9 em 16 vão ser sementes amarelas e lisas. Então, vai ter pelo menos um dominante.
né? 3 em 16 vão ser sementes verdes e lisas, ou seja, ela vai ser recessiva pro Vzinho. Então, calma aí. Onde tem Vzinho? Vzinho, 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 Vzinho. Aqui, aqui e aqui. Então, 3. E ela vai... E aqui também, né? Os 4 com Vzinho, Vzinho. Só que ela tem que ser lisa, então esse aqui sai fora, esse aqui é rugoso. Só essas 3 vão ser lisas. Então, 3 em 16, verdes e lisas. 3 em 16, sementes amarelas e rugosas. Então, para ser rugosa, ela tem que ser Rzinho, Rzinho. Vamos procurar aqui os Rzinho, Rzinhos. 1, 2, 3 e 4. Mas essa aqui sai fora porque ele quer amarela. A amarela tem que ter o dominante, então vai ser 1, 2 e 3. 3 em 16 também. E por fim, verde rugoso. Tem que ser tanto Vzinho, Vzinho quanto Rzinho, Rzinho. O único é esse aqui, 1 em 16. Jogou no quadro de Punnett? Vocês acham isso aqui muito fácil, tá? E aí, o Mendel, então, ele concluiu que a cor e a textura da semente eram independentes uma da outra. E os pares de genes segregavam-se de forma independente. Então, a essa conclusão, a gente deu o nome de segunda lei ou lei da segregação independente. Então, essa segunda lei de Mendel, ela também é chamada de lei da recombinação, lei da segregação independente, e ela pode ser assim enunciada. Em um cruzamento em que estejam envolvidos 2 ou mais caracteres, os fatores que determinam cada um se separam, se segregam de forma independente durante a formação dos gametas. Se recombinam ao acaso e formam todas as combinações possíveis. Vocês viram que a gente botou o Vzão com a Rzão, o Vzão com a Rzinho, botou o Vzinho com a Rzão, o Vzinho com a Rzinho. Então, quer dizer, a gente fez todas as combinações possíveis daqueles gametas, ok? Dependendo da quantidade de pares de genes envolvidos, a transmissão vai ser denominada de hibridismo, se for 2, trihibridismo, se for 3, ou polihibridismo, se forem vários pares, ok? Então, a gente só tem primeira e segunda lei. A segunda lei vai abranger 2 ou mais características. Cálculos para determinar o número de gametas de indivíduo. Essa é a parte mais difícil, a gente determinar quantos gametas vão ser formados. Como a gente colocou 2 características só, amarela e lisa ou verde rugosa, a gente tem apenas 4 combinações possíveis máximas, né? Mas nem sempre os exercícios vão pedir tão poucos genes em questão. Podem ser que ele peça 3, 4, 5, né? Então, como é que a gente vai calcular quantos gametas vão conseguir ser formados dali? Existe uma fórmula que seria 2 elevado a n, né? E n seria o número de híbridos. Então, no nosso exemplo aqui, eu peguei 3 híbridos, né? Então, qual o número de gametas produzidos por indivíduo com genótipo com 3 híbridos? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Pode ver que ele é representado por 3 híbridos. As 3 características são híbridas. Então, eu vou fazer 2 elevado a n, onde n vai ser igual a 3, porque eu tenho 3 híbridos. Nesse caso aqui, de cara eu já saberia que eu teria 8 gametas sendo formados. Mas e se eu não sei essa fórmula? Vamos lá? O Azão poderia se combinar com o Bzão ou com o Bzinho. O Bzão com o Czão ou com e formar o ABC, Azão, Bzão, Czão. Ou ele poderia se combinar com o Czinho e formar o Azão, Bzão, Czinho. Se o Bzinho se combina com o Czão, eu formo Azão, Bzinho, Czão. Ou formo Azão, Bzinho, Czinho. E o Azinho? Então, começando pelo Azão, eu teria essas 4 combinações diferentes. Ou ele se combina com Bzão, ou ele se combina com Bzinho. E o Bzão se combina com Czão ou com Czinho. Então, tem 4. E o Azinho? Também posso formar gametas com Azinho. Então, eu teria o Azinho se combinando com Bzão ou com Bzinho. Se fosse com Bzão, ele poderia se combinar com o Czão e formar o Azinho, Bzão, Czão. Ou ele poderia combinar-se com o Czinho e formar o Azinho,
Bzão, Czinho. E se fosse com Bzinho, combinando-se com Czão, seria Azinho, Pzinho, Czão. Ou Azinho, Bzinho, Czinho. Ao todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado a n seria 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2 são 8 gametas. Perceberam que vocês perderiam muito mais tempo se tivessem que fazer essa distributiva? E se eu tivesse 4, 5, 6, ok? Então, para descobrir o número de gametas, seria 2 elevado ao número de heterozigotos. Cuidado! Se aqui fosse Dzão, Dzão, eu não contaria com Dzão, Dzão. Ah, por quê, professora? Porque o Dzão só forma um gameta. Ok? Você não tem essa distributiva aqui. Então, vai ser Azão, Bzão, Czão, Dzão. Acabou, não tem outra opção. Azão, Bzinho, Czinho, Dzão. Dzão não vai mudar, então não vai alterar o número aqui. Ok? Eu continuaria representando os 8, só que eu colocaria um Dzão em todos, porque eu só tenho como gameta o Dzão. Então, homozigoto a gente não representa. Tá legal? Galera, obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima videoaula.